Você tem dificuldade de dizer não? Bom, se você não sente essa dificuldade, eu tenho certeza que você tem alguém próximo de você que sente essa dificuldade, que tem dificuldade de se posicionar, de falar o que está sentindo. E esse vai ser o nosso assunto de hoje. Trouxemos aqui uma especialista no assunto, Rosane Amadori. Seja muito bem-vinda. Antes eu queria só dar alguns avisos iniciais, dizer que nós estamos aqui com um novo entrevistador na casa, Emanuel. Seja muito bem-vindo, Emanuel. Bom, obrigado, pessoal. Agradeço aqui a oportunidade de poder estrear aqui o programa como co-apresentador aqui junto com o Leonardo e a equipe. Vamos em frente. Valeu, Emanuel. Pessoal, outro aviso que eu queria passar para vocês é que a gente tem aí agora, dia 16 e 17, temos 2 workshops em São Paulo, 3 workshops em São Paulo, 2 no sábado e 1 no domingo. Então aqui na descrição dos comentários tem todas as informações ali para fazer inscrição e informações gerais sobre esses eventos, tá? Rosane, seja muito bem-vinda. A gente tá muito curioso para ver o que você tem a falar para nós sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito também. Eu sou um estudioso da personalidade humana, do comportamento humano. Então, acredito que eu vou ter algo a contribuir nesse assunto. E também queremos escutar nesse tipo de assunto, quando a pessoa tem dificuldade de dizer não. O que tem de espiritualidade envolvido aí? O que tem de troca energética envolvido nessa dificuldade? Ou o que tem de trauma dessas vidas, ou até de vidas passadas que dificultam a pessoa nesse posicionamento, nessa assertividade, né? Então, acho que vai dar um papo bem bacana e longo, né? Então, a gente sempre pede para o entrevistado aí começar se apresentando, falando, contextualizando como que esse tema chegou até a pessoa e o porquê que você estuda esse assunto, né? Então, seja muito bem-vinda novamente. Muito bem, dá um bom caldo aí, Léo, dá um bom caldo. Então, primeiramente quero agradecer e dizer da minha satisfação de estar aqui sentada nessa cadeira e, por que não, me sentir lisonjeada porque, afinal de contas, tantas pessoas boas que passaram por aqui, não é? E aí a gente faz agora mais uma pessoa muito boa. Então, a gente faz o convite para quem não assistiu, né, as lives, as transmissões, né, os podcasts anteriores, com temas interessantíssimos e pessoas com muito conhecimento que trouxeram uma consistência importantíssima dentro do contexto pessoal. Eu espero estar na média, no mesmo nível aí dos meus antecessores. Eu não tenho dúvida disso. Então, tá joia. Obrigada aí. E aí, então, eu quero trazer por que eu escolhi esse tema, né? Então, quem é a Rosane na fila do pão para falar de posicionamento sadio, assertividade. Então, a Rosane é uma jornalista, né, de formação, de profissão. Existe o jornalismo já tem há mais de uma década, não é? Quase 2 décadas aí. Mas o que me fez pensar no tema, né? Então, eu não sou aquela expert, aquela pessoa que já nasceu posicionada, aquela pessoa que já nasceu sabendo se colocar. E isso é muito importante deixar claro. O que eu vou trazer aqui, Léo e Emanuel, é o meu percurso dentro de um estudo do autoconhecimento, das dificuldades que eu tenho e que eu pesquisei, estudei e apliquei dentro de uma metodologia que, sim, ela é muito específica, ela é muito focada na profundidade da pessoa, ela traz uma série de mecanismos para ajudar a aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Então, desde criança, eu percebo essa vontade íntima de ter uma manifestação que seja mais clara, mais autêntica, mais assertiva. Então, tem várias situações da minha infância que eu registro e que eu fui resgatar quando comecei efetivamente a estudar o tema, que me fizeram escolher esse como um tema central da minha pesquisa ou autopesquisa. Então, situações, por exemplo, que eu posso trazer. Quando eu era criança, a gente ajudava, eu venho de uma família que é de colonização italiana do sul do Brasil. Quem conhece essa realidade sabe, né? Processo de bastante restrição, então a gente não tinha a liberdade que as crianças têm hoje e que era um tanto quanto natural na educação daquela época. Mas havia muita restrição dentro da condição da situação familiar. E eu ajudando
na condição aí dos trabalhos domésticos, teve uma situação que foi muito marcante, que foi que eu deixei cair uma louça e quebrei. E o meu pai era bastante severo, eu sabia que ia ser repreendida. O que a criança faz? Ela esconde, né? Eu escondi a louça embaixo da pia. E aquilo me gerou um mal-estar, e que esse mal-estar fixou essa ocorrência. Entende? Porque eu pensei assim, cara, para que eu tenho que esconder? Eu quero chegar e dizer, olha, caiu. Foi sem querer, não tive a intenção. Então eu queria poder assumir tanto os acertos quanto os erros. Então essa coisa de você ocultar, de não poder falar, esses subterfúgios que naquela condição se mostrava dentro de uma repressão ali familiar e que a gente encontra depois em vários ambientes sociais, né, da nossa convivência social, ele me incomodava. E aí, como foi uma situação de infância, isso me marcou. E aí poderia estar várias outras situações que denotam essa vontade. É uma vontade que eu entendo que não seja unicamente dessa vida. E aí é muito importante, né, Leonardo e Manuel, que as pessoas que nos acompanham, elas compreendam que nós vamos falar de outras esferas, né? Eu vou me referir a uma esfera, sim, que ela é física, ela tem relação com a minha interlocução com vocês, com as pessoas, no meu cotidiano, mas ela envolve outras esferas que a gente chama de multidimensionais, não é? Então tem todo um contexto que ele não é físico, tem um contexto que ele é energético e que está envolvido nessa manifestação. E o dizer não, ou o dizer sim, o ser assertivo, ele tem relação com isso. Então é importante a pessoa se apropriar um tanto quanto dessa condição, né, de uma pessoa que ela interage multidimensionalmente o tempo todo, que ela interage energeticamente o tempo todo, porque daí sim a gente vai poder falar de uma condição que ela é muito mais ampla. E o tema, ele é amplo. Então, assim, essa é uma condição, Leonardo, que eu acho que explica bem. Eu poderia citar várias, e talvez eu cite uma segunda, se me permite. Posso? Engatei e vou... Até 3, 4. Já engatei uma terceirinha e vou em frente. E depois vocês entram aí. Então, uma outra situação que me marcou muito dentro do meu processo de infância e adolescência era... Eu sempre gostei de ler, de leitura. Então, tudo que me caía à frente eu lia bastante gibi quando era criança, não gostava muito de leituras novelescas, assim, romancescas, mas como eu não tinha muita condição de comprar livro, tudo que eu conseguia emprestado de amigos eu lia. E aí uma coisa interessante que acontecia era que às vezes eu nem gostava do enredo em si, mas eu gostava da forma como ele era relatado. E eu pegava algumas palavras, algumas frases e expressões, quando elas eram assertivas, aquilo me impressionava, eu olhava aquilo e falava, nossa, olha isso aqui, olha a clareza dessa ideia colocada aqui. Às vezes até era um diálogo entre os personagens. Eu a pegava e anotava frases inteiras num caderno. Tinha um caderninho, me arrependo de não ter guardado, porque joguei fora. E era um caderninho onde eu escrevia. E ali me impressionava, então, aquela clareza. A forma que as pessoas se posicionavam no contexto. Isso, que eram claras, eram objetivas, né? E aí não tinha o de mais, nem o de menos, era alguma coisa, assim, bem assertiva. E, principalmente, ali também tinha termos que não eram do meu uso comum. E ali eu também fui aprimorando um pouco, não é? Do meu vocabulário, etc. E aí você fazer uso, compreender um termo onde ele tem uma aplicação que ajuda a expressar aquilo com mais assertividade, aquilo também me deixava muito feliz. Então, eu acho que são duas situações que elas podem ilustrar aquilo que eu falo que eu trago isso comigo. Então, a Rosane, enquanto consciência, né? Quando ela foi formando, se entendendo gente dentro desse corpo, ela foi compreendendo essa demanda, essa necessidade de investir, de compreender e de se expressar melhor. Então, não é necessariamente algo que eu trouxe de berço, é algo que eu entendo como necessidade, tem relação com a minha vida da infância, mas não só.
porque nós trabalhamos também, nós entendemos dentro de um modelo de autopesquisa, de compreensão maior, não é? Que nós temos uma herança passada, né? E aí eu entendo que sim, tem reflexos da herança que a Rosane traz, não é? Hoje, para essa vida. E aí, só para justificar, porque eu coloquei o jornalismo. Você pode dizer assim, escolheu o jornalismo e tal. As pessoas têm essa tendência a achar, nossa, você devia ser boa de comunicação. Por isso que escolheu o jornalismo. E não escolhi porque eu era boa. Eu escolhi porque era desafiadora e foi uma das escolhas mais assertivas. Foi um dos posicionamentos mais assertivos que eu tive na vida, escolher o jornalismo porque justamente ele me ajudou a transpor algumas barreiras dentro da minha manifestação. Legal, Rosane. Alguns elementos que eu posso trazer da tua fala aqui que eu achei bem interessante pra gente explorar um pouco mais, que na Conscienciologia tem muito isso, né, da pessoa... Veja só, eu, por exemplo, sou engenheiro civil, acabei me envolvendo nos estudos de comportamento humano, de entender a essência humana. O que isso tem a ver com engenharia, que foi a profissão que eu escolhi, né? E aí você comentando também, assim, dessa questão do posicionamento, não porque isso era uma coisa natural para você, porque era uma dificuldade que você percebia, ou no mínimo que era algo que você queria aprimorar. Perfeito. E você acaba dedicando a sua pesquisa, seus estudos para algo que você vê como uma meta, né, que você coloca ali, algo a ser superado, ou algo a ser desenvolvido mesmo na tua manifestação. Uhum. Mas até certo ponto isso tem a ver com o jornalismo, né? Porque tem a ver com comunicação, tem a ver com a assertividade que o próprio jornalista precisa na clareza ali da comunicação. E a forma com que você fala, acho que isso está bem claro para nós aqui, para quem está assistindo, que você tem uma fala... Claro, a gente não está falando da convivência no mais íntima, a gente está falando da forma que você se expressa e que você se comunica. Uhum. Você fala com clareza, muita clareza, com um vocabulário rico e com firmeza. Uhum. Né? A Rosane bota uma energia forte pra falar e fala com vontade, com energia, com clareza e com... Pausadamente. Então, assim, se isso já foi uma dificuldade pra você, não é o que parece no teu discurso, porque parece que você desenvolveu muito bem isso. Né? Esse é o primeiro ponto. Se você quiser comentar depois, né? Tá bom. Segunda questão é essa... Eu queria trazer alguns elementos, assim, do... E veja, você está falando da questão do posicionamento e da própria dificuldade em dizer não, daquela situação em que você escondeu ali o prato quebrado do teu pai e tudo mais, né? Uhum. O quanto isso você percebe que é uma questão da educação repressora, né? Que eu não sei o quanto foi repressora a educação que você recebeu, mas a gente sabe que as mulheres sofrem mais isso aí, né? Perfeito. Então, por exemplo, a própria assertividade... eu acho que hoje vem mudando isso muito no mundo atual, em 2023, mas eu acho que, assim, quanto mais para trás a gente vai, mais a gente vê o quanto a assertividade é uma coisa muito mais comum no mundo masculino, que já é ensinado ao homem desde criança se posicionar e dar opinião, e a mulher já tinha não era nem bem vista. Não era nem bem visto se posicionar, né? A mulher precisa ser recatada, não pode entrar em conflito com ninguém. E aí eu vejo um problema seríssimo nesse contexto, que é o seguinte, que você trouxe essa situação da autenticidade, que é um tema muito importante para mim também, porque quando você não se posiciona com aquilo que você quer, com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, você automaticamente perde sua autenticidade. Né? Você quer se adequar ao outro. E se adequar ao outro significa o quê? Significa eu matar as minhas vontades, eu matar os meus posicionamentos pessoais. Eu vou evitar conflito, eu não vou ser eu mesmo. E se eu for eu mesmo, vai gerar conflito. Então eu não quero gerar conflito, então vou concordar com tudo, não vou ser autêntico, não vou me posicionar. Então esse contexto eu acho interessante da gente dar uma aprofundada, né? Bacana, são duas situações. Vamos na primeira, que você trouxe a questão do jornalismo, né? Da escolha, da tua fala ser assim, né? Muito firme, eu diria. É interessante, Léo, porque assim, ó, eu enquanto autopesquisadora,
a partir daquilo que eu já consigo experimentar, e é importante as pessoas que estão acompanhando a gente saber que nós temos um princípio que é maior, né, na forma de se estudar e aprofundar no autoconhecimento através da conscienciologia, que é o modelo que a gente utiliza, que eu utilizo para poder me conhecer melhor. Então, que é o não acreditar. Então, não acredite, a gente convida as pessoas aí. Vejam se tudo que eu falo tem lógica. Então, a Rosane, na fila do pão, jornalista, ela está trazendo aqui uma realidade que é dela e uma constatação que é dela. Então, as pessoas, é importante muito trazer a criticidade. Um convite à reflexão. Um convite à reflexão. E eu espero, de tudo, no final dessa prosa nossa aqui, que a minha fala gere reflexão nas pessoas. É isso. Então, a gente sabe que nós não somos esse corpo. Então, como é que a gente sabe disso? Saindo dele. Não é? Então, quando a gente sai dele, deita, pode parecer simples, muitas vezes não é tanto, mas conforme a gente vai tendo informação e interesse, é provável e possível que a gente consiga ter experiências mais lúcidas fora do corpo. Nós chamamos de projeção consciente. Eu não sou uma projetora consciente das mais lúcidas, com as experiências mais... Mas eu tenho algumas experiências que elas me são muito válidas e eu as valorizo muito. Então, algumas experiências que eu tive, eu particularmente, e alguns feedbacks que eu tive de pessoas amigas e com quem eu convivi, de experiências do sono fora do corpo e que elas me falaram, eu não rememorei, mas elas me falaram, isso tudo ajuda a compor também, para o nosso processo pessoal, elas me indicam uma coisa que para nós é muito clara, que quando a gente, nós somos uma consciência, e quando nós ganhamos um corpo físico, ou conquistamos, porque eu acho que está muito mais para conquista do que para ganho, quando a gente conquista essa oportunidade de vir aqui, seja como homem, seja como mulher, porque a consciência não tem sexo, não é? Então nós, enquanto princípio inteligente, não temos um sexo, nós assumimos um papel enquanto homem e enquanto mulher. Mas quando a gente assume, e a gente assume determinado papel, nós somos caricaturas de nós mesmos, para o bem e para o mal. Né? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu não tive uma retrocognição, que a gente chama, que é uma rememoração, uma cognição de uma vida passada, uma rememoração de vida passada. Eu não tive uma retrocognição específica, mas eu já tive vários indícios de situações de vida passada aonde, de alguma forma, eu sofri consequências por falar demais. E por falar demais, não necessariamente que eu falava coisas que eram inverdades, mas talvez eu tenha sido até imprudente, vamos dizer assim, sabe? Em determinados contextos a gente sabe que a liberdade... Exato. Então, a liberdade que nós temos hoje... Ou não respeitando uma hierarquia, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. E que você trouxe a questão da condição de mulher. Então, não, eu peço para as pessoas não acreditarem, mas a condição que eu tenho, né, que eu consegui mapear até agora, é uma condição de uma mulher que incomodava, falando coisas que não deveriam ser faladas. Em outra vida. Em outra vida, em um outro contexto. Tá. Então, e aí eu fui de alguma forma calada, decapitada. Então, uma forma simples. E aí isso acaba de alguma forma, isso vai ficando, a gente vai falando, nós temos uma genética humana e nós temos uma paragenética, aquilo que a gente vai trazendo. E nós sabemos que essas experiências mais dolorosas, mais significativas, elas vincam mais, não é? Então eu não sei, eu posso até não reconhecer, não ter, mas de alguma forma eu manifesto isso. Tá? E aí, isso eu trago por hipótese, tá, Leonardo? Mas eu não tive nada confirmatório. Eu tive lapsos, lampejos, confirmações, sensações. Até de outras pessoas. Isso, e até de outras pessoas. Mas isso quando você vai se posicionar em algum contexto público, por exemplo, você sente esse impulso de, será que eu estou falando demais? Será que eu tô deslocando aqui um pouco, assumindo um papel que não é meu? Vem, assim, uma repercussão de quando você vai se posicionar publicamente? Não dessa forma, mas eu relutei bastante em assumir mais publicamente posições de fala.
por exemplo, que pode ter vários motivos, vários, não é? Então, cada um, por que a gente aprofunda a autopesquisa? Você pega uma instrumentação, não é? Que a conscienciologia, ela nos traz muitas técnicas e você vai, né, desmembrando e esquartejando, como diz assim, consciencialmente. Mas olha só que interessante, né, Rosane? Talvez você tenha passado isso por muitas vidas. É provável que isso tenha acontecido, porque historicamente a repressão era muito grande, né? Mas aqui você está num contexto completamente seguro, você está convidado a falar o que você quiser, e quem não gostar que reclame nos comentários, aí tá tudo certo, Isso né? mesmo. Por isso que essa oportunidade é valiosa, que a gente fala, é valioso porque a gente fala dentro de um contexto de autopesquisa, tem uma importância muito grande, e também a gente traz muito a condição da gente falar para se ouvir. Porque isso também ajuda, não é? Nos ajuda a compreender, a parar arestas. O fato de eu estar aqui mexe energeticamente, alguma coisa que a gente vai entrar, eu acho, mais no decorrer da próxima, mas mexe energeticamente com o processo. Então você tem pré e pós, né? Você tem todo um contexto que ajuda a gente a se compreender melhor, né? Dentro da nossa estrutura enquanto consciência, do papel que a gente tem hoje nesse corpo e nessa oportunidade evolutiva. Então, essa é uma oportunidade com certeza valiosíssima, né? E aí, por que eu trouxe isso? Eu acho que, Léo, para a gente tentar fechar a pergunta que você trouxe. A escolha do jornalismo, ela foi, eu considero muito amparada. Amparada que a gente fala no seguinte sentido. Ela teve um insight, uma influência, né, vamos falar multidimensional, ou de consciências que estão mais presentes com a gente e dentro de... mais lúcidas, de um contexto mais lúcido. Porque o tempo todo na minha vida de ensino secundarista, eu pensava que eu ia fazer administração. O que você vai fazer no vestibular? Fazer administração. Eu não sei nem quando, nem como e nem por que eu escolhi jornalismo, eu não me lembro. Eu sei que eu escolhi o jornalismo. E eu fiz faculdade, eu passei em 4º lugar numa faculdade extremamente concorrida, uma universidade pública do Rio Grande do Sul, que é onde eu nasci, etc. E foi uma escolha extremamente assertiva, como eu falei, não porque foi fácil, mas justamente porque foi difícil. Então, eu considero extremamente assertiva essa escolha, pelos receios que determinadas circunstâncias me traziam. Tanto é que as minhas primeiras escolhas, elas me conduziram para o bastidor. Eu passei muito tempo do meu jornalista, tem um colega aí, ó. Meu colega vai poder me inquirir melhor, né? Eu escolhi funções do jornalismo que elas são mais de bastidor. Então, eu por muito tempo fui de redação de jornal e depois eu passei para assessoria de comunicação, onde você ajuda as pessoas a estar no lugar que eu estou, na linha de frente. Ajudei muitas pessoas. Inclusive, foi difícil trazer você aqui, né? Eu falei, Leonardo, acho que não sou eu aí lá. Sorte que a gente insistiu. Pois é. Então, e aí, mas veja, eu estava numa condição de bastidor. Dizer para você que eu achava que eu não tinha condição? Não necessariamente, mas tinha sabe assim, uma situação, ou você fez, quando a gente sente isso, dentro de um contexto de autoestudo consciencial, tem alguns indicativos aí. Ou você fez bobagem, muita bobagem, falou bobagem, ou tem algumas outras circunstâncias que estão pesando. Eu penso que tem de tudo aí no bojo da situação. O que eu consegui resgatar são algumas situações. E é importante destacar para as pessoas, só para quem tem interesse de saber de vida passada, que a gente tem uma instituição fora de série que chama Consecutivos, e um povo lá de altíssimo nível, de um nível de tecnicidade sensacional, para estudar a vida passada com seriedade. Mas se a pessoa ela não quer saber de situações amargas, é melhor ela não investir, né? Porque ninguém vai descobrir que era a Cleópatra maravilhosa, linda, ou só isso, né? A gente sempre vai compreender uma série de coisas, né? Então, mas aí eu tiro meu chapéu e eu vou chegar lá. Tá no meu radar. Normalmente vem a sujeira, né? Sim, perfeito. Então, se a pessoa, ela vai buscar o passado e ela só encontra coisa boa, tem alguma coisa errada que não tá certa. Não tem como.
né? Porque a gente sabe que o nosso passado, ele é composto de muitos erros. Hoje a gente está numa versão melhorada de nós, mas se a gente fez coisa boa, deve ter feito alguma coisa boa, sim, fizemos coisas boas, mas fizemos coisas bem ruinzinhas também aí, mas esse é o importante. Aí você trouxe você tem uma outra questão, mas você trouxe uma outra... Eu tinha trazido aquela questão da autenticidade, né? Do quanto a repressão faz você acabar com a tua autenticidade para se adequar ao outro, né? Então acho que isso é uma das, talvez seja um dos princípios aí dessa dificuldade de posicionamento, né? Sim, sim. E aí você tocou numa seara, Leonardo, que ela é muito interessante e ela vai longe, que é, quando eu comecei a estudar o tema, eu pensava muito nisso. Então, você veja, essa situação do Pires, ela trouxe muito o contexto justamente da autenticidade, da genuinidade. Eu queria poder ter a liberdade, a tranquilidade de me mostrar de todas as formas, não é? E aí você pode, para quem está começando a aprofundar e a entender o tema, você pode pensar que a autenticidade em si, por si só, é o melhor dos mundos. Depende muito. Depende muito. Sim, eu penso que é importante a gente tentar ser autêntico o máximo possível. Mas a gente sabe que na nossa relação consciencial, a gente ainda nós temos, enquanto consciência em evolução, uma série de traços, de circunstâncias, de, vamos dizer assim, facetas da nossa personalidade, facetas aí do nosso temperamento que precisam ser aprimorados. Teria que ter uma dose de ponderação no que você vai falar aí, né? Perfeito, perfeito. Então aí é muito importante nesse autoconhecimento, a pessoa que ela está se conhecendo, quando a gente vai entrar aí nesse contexto de dizer sim ou dizer não, que a pessoa ela compreenda o quanto e quando é importante que ela seja genuína. Como eu falei, eu penso que a melhor dose é o mais genuína possível. Mas conforme a gente vai compreendendo e ganhando maturidade dentro da interlocução com as pessoas, conforme a gente vai aprofundando e compreendendo mais, a gente vai percebendo situações onde sim, vai ser preciso dosar. Eu penso que a palavra é essa, é dosar. Então eu estou numa interlocução com vocês aqui e eu posso estar dentro de um processo talvez mais de percepção, de sensibilidade, e nós estudamos esse desenvolvimento de sensibilidade e percepção, eu posso perceber uma série de coisas. Mas se eu vou colocar, como eu vou colocar, em que circunstâncias isso vai ser colocado, isso é preciso ser muito bem ponderado. Então, assim, a gente não está falando de uma autenticidade no seguinte sentido: vão ter que me engolir. Agora vão ter que me engolir, né? Então, isso... Então, a pessoa fica intragável. Fica né? A intragável. pessoa, ela não tem filtro nenhum, tudo que vem ela fala, ela... Perfeito. Xinga. Dependendo da situação, ela vai até prejudicar outra pessoa, né? Sim. Às vezes a autenticidade aí acaba extrapolando e falando, às vezes, coisas ali que são inadequadas naquele momento, né? Perfeito. Sou assim mesmo. Perfeito. Perfeito. Isso apareceu bastante no começo. Então, enquanto estudantes e pesquisadores de conscienciologia, nós todos somos muito estimulados a entrar fundo. É para isso que nós estamos aqui. Ninguém quer ficar no raso, não é? Então, a gente vai buscando aquela condição que a gente entende que é a mais periclitante. Eu, dentro da minha realidade consciencial, aqui se apresentou, vamos dizer assim, e aí a partir dela foi essa questão da assertividade, o autoposicionamento, e que ela refletiu muito aquilo que eu trazia, né, desde a infância. E quando a gente tem muito aporte, isso é muito bacana, de pesquisadores e tal, então eu lembro que uma pessoa que me ajudou, que me orientou, ela falou assim: Rosane, por que você vai pesquisar a questão do autoposicionamento? Né, de se posicionar. Você é uma pessoa que tem energia, você não tem muito problema se você se posiciona. Por que você está estudando isso? Vai estudar outra coisa. E aí eu falei para a pessoa assim: não, tudo bem, eu já estou compreendendo, já estou ganhando estofo para poder me posicionar. Mas eu entendo que essa dosagem, essa compreensão de como que isso deve ser feito, isso é fundamental. E acho que é isso que norteia a minha postura íntima. Então, não é só meramente você sair, você ter a liberdade de expressar.
né? Mas é dosar isso. Não é? Rosane, eu queria pegar um gancho aí nessa parte da tua autopesquisa e saber mais como é que começou, foi esse pulo do gato, você contou aí que você veio de uma infância lá no início, né? Começou com o processo da comunicação, da afinidade com a comunicação através dos quadrinhos, né? Da anotação, do posicionamento dos personagens, né? Isso. E com o passar do tempo ali foi desenvolvendo isso, né? Aos poucos, apesar da tua educação, criação que foi ali, né? Teve uma dosagem ali de repressão, né? Qual foi o pulo do gato, né? A viragem de mesa que passou você a iniciar a ter esse teu perfil de hoje? Foi na faculdade, a faculdade talvez tenha ajudado um pouco, né? Mas foi dentro da Conscienciologia. E de que maneira você fez isso? Você trabalhou técnicas? Como é que aconteceu isso? Bacana, bacana. É uma pergunta muito interessante, porque é algo que eu posso trazer que exemplifica o que a gente coloca no sentido de compreender as vantagens de você realmente aprofundar e ir fundo na sua consciencialidade. Então, você trouxe a questão da faculdade. Me ajudou, sim. O desempenho da profissão me ajudou. Mas era uma ajuda muito incipiente para aquilo que eu precisava. Não é? Então, sim, você ali dentro do fazer jornalístico, você tem o contexto de técnica, tanto é que hoje que eu trabalho um pouco com técnica, com oralidade, tem a questão de você se expor, me ajudou bastante a me expor, a interlocução com as pessoas, o fato de você ter... também aprofundar em uma série de assuntos, te dar um conhecimento generalizado, isso sim gera uma autoconfiança maior, mas era muito incipiente, sabe, Emanuel? E aí, o que me ajudou efetivamente? Quando eu comecei a ser estudante pesquisadora de Conscienciologia, a gente tem não só o estímulo para aprofundar a partir de alguns contextos pessoais, como o estímulo para poder dar aula, para poder se tornar professor, docente, que a gente fala, né? Porque existe um contexto, lembra que a gente falou de um contexto que ele é uma outra esfera, ele é multidimensional. Existe um contexto de energia que se cria, um campo que a gente fala, dentro da sala de aula, que lhe é muito favorável. Ele é favorável para uma série de coisas. E se a gente for pensar, e as pessoas que estão acompanhando podem pensar assim, dentro de um contexto de vida prática, né? Então, como é que eu posso fazer para poder passar de uma condição menos assertiva para uma mais assertiva? Então, eu vou trazer os elementos, respondendo a sua pergunta, Emanuel, Claro. que a Conscienciologia me deu. E que estão disponíveis e abertos aí para todo mundo. Não tem mágica, não tem. Mas tem, sim, algumas ferramentas que elas são muito assertivas. E o fato de você se tornar um professor de Conscienciologia, ele ajuda, por quê? Porque quando a gente está em sala de aula, a função do professor é trazer uma informação que a gente chama de esclarecimento para ajudar o aluno a pensar numa outra sintonia. Mas é mais do que isso. O professor ele tem que criar um campo que ajude o aluno a quebrar cognições, a formar novas cognições, novos dutos de conhecimento, sinapses. A questionar sinapses, etc. Não é? Então essa é a função. Para quê? Para ele conseguir acessar aquilo que ele tem de melhor, o melhor dele. Aquilo que é mais de ponta, efetivamente, a essência da consciência. Então, dentro daquele ambiente, não é aquela condição. E o professor, ele é o elemento físico, não é? Físico ali, que ele é primordial, ele é preponderante. Então, a postura do professor, a energia do professor, ela é muito importante, porque é ela quem vai dar sustentação para que aquele campo seja um campo que o aluno reflita e perceba até muitas vezes justamente as situações que ele precisa mudar, onde que ele precisa alterar, os ajustes que ele precisa fazer na vida, dentro de um contexto mais lúcido e mais crítico. Dentro dessa condição docente, né, ali tem um princípio de que você ajuda e é ajudado, né? Ao mesmo tempo que você tenta ali clarear, tornar lúcido ali, né, as sinapses, né, a mente do aluno, né? Ao mesmo tempo você desenvolve ali o teu processo de comunicação. Isso, né? aí. Então eu penso que
o ápice maior seu surgiu a partir daí, da docência da Conscienciologia, não é isso? Sim, porque e aí tem uma condição, Emanuel, que é muito interessante e que a gente convida as pessoas a experimentarem, né? E não acreditem, duvidem, mas quem experimenta é que sabe, que é a nossa relação com as consciências extrafísicas, alma, espírito, entenda as pessoas como elas compreenderem. Então a gente fala que nós somos um princípio inteligente que ora tem um corpo físico, ora não tem. Quando o princípio inteligente não tem o corpo físico, né? Em muitas situações, em muitas circunstâncias, ele acaba por uma afinidade, X ou YZ, às vezes ele acaba se mantendo, gravitando na esfera de uma consciência que tem o corpo físico. Ou seja, nós aqui, enquanto seres humanos, nós interagimos com consciências, almas ou espíritos que não têm. E aí você tem, vamos dizer assim, esferas de atuação. Tem as consciências que são as mais lúcidas e as menos lúcidas. Agora, quando você se propõe a criar um ambiente de lucidez e criticidade, qual é o tipo de consciência que vai se avizinhar de você? A que tem o mesmo padrão, a que favorece. Mesma sintonia. A mesma sintonia. Então, essa intencionalidade clara, esse envolvimento do professor no sentido de criar um ambiente crítico, ele é muito importante. Ele faz essa conexão. E essa conexão ajuda demais, porque isso fortalece a consciência. Então eu falei que nós somos caricaturas de nós mesmos, né? Enquanto aqui, nesse corpo físico, com essa personalidade, com esse papel, nós somos uma caricatura. Nessa hora, com esse aporte que a gente chama, nós nos aproximamos um pouco mais da nossa essência. E aí a gente consegue transmitir um pouco melhor, a gente ganha, vamos dizer assim, um estofo, um aporte. Então, respondendo a sua pergunta, entre outros fatores, a docência conscienciológica, estar em sala de aula, em um ambiente onde favoreça a criticidade das outras consciências, foi uma das condições que eu entendo como das mais favoráveis para que eu pudesse reverter um pouco essa condição. Um pouco eu falo porque eu acho que ainda ajustes precisam ser feitos. Muito bom, Rosane. E você, nessa tua trajetória, ao que tudo indica, pelo que você fala, você sempre esteve, assim, perseguindo esse objetivo, né? Perseguindo o objetivo de ser assertiva e ter clareza no que você fala e saber se posicionar. Você percebeu muitas dificuldades nessa trajetória, assim, seja na tua profissão, seja você enquanto mulher, seja você na tua família, você percebeu, assim, percalços que dificultavam você exercer essa assertividade? Eu percebi, mas se eu disser para você, Leonardo, que a maior dificuldade estava aqui dentro de mim, entende? Eu não sei se é porque eu não tenho uma postura vitimizadora. E aí esse é um aspecto que, inclusive, eu listo como um dos dificultadores. A pessoa que se vitimiza... Acabou. Esse assunto, Rosane, só desculpa te cortar, mas assim, ele já surgiu várias vezes interessante trazer alguém. Episódios. Pode ser, trazer alguém para falar especificamente sobre isso, porque veja só, a vitimização, ela é uma coisa que está muito presente nessa geração atual. Está muito presente, a vitimização ela está sendo glamorizada, como se fosse algo bacana, algo legal. Você tem que se vitimizar para você, se for colocado em evidência. Respeite a minha história, porque eu sou super sofrida, porque eu passei por isso e aquilo, aquele outro. Todos nós temos sofrimentos na nossa história. Se a gente fosse... Sem exceção. Sem exceção. Então, se a gente fosse deixar limitar pelo sofrimento, a gente não sai da condição aonde a gente começou. E onde a gente começou, normalmente, nessa vida, é um começo muito parco, muito pequeno, não é? Porque a gente começa sem se entender como gente. Então, se a gente ficar dentro desse contexto, a gente não avança, considerando a condição prática da vida. Não vou nem falar do processo mais consciencial. Rosane, veja só, a gente teve 3 pessoas aqui que vêm em mente agora que comentaram sobre autovitimização. Primeira delas, Djalma Fonseca. Djalma Fonseca, que é um excelente exemplo de pessoa que não se vitimiza, não? Porque ele tinha tudo para se vitimizar. Ele tinha tudo para se vitimizar e ele fala que, assim, quando ele voltou da experiência de quase morte dele, em que ele
se viu naquela situação sem uma perna, ele tinha que se apresentar à sociedade sem uma perna. Ocorreu um pensamento auto-vitimista ali pra ele, e a mãe dele fez um questionamento. E aí a mãe dele falou assim, você tá com vergonha de se apresentar pra sociedade? E aquilo parece que entrou assim na cabeça dele, ele teve uma expansão de consciência com aquilo e falou, nunca mais vou me permitir me sentir vítima dessa situação. E aquilo fez ele ir no shopping, na sociedade, e ele começou a usar isso como um recurso para acessar as pessoas. Então olha a mudança que a eliminação da autovitimização pode trazer para a vida de uma pessoa, né? No último episódio agora veio a Romy Schneider, que também teve uma EQM, e a gente entrou nesse mesmo assunto, né? Porque ela também teve uma experiência super interessante, e ela trouxe muito esse aspecto, assim, de... Quando ela voltou da experiência de quase morte dela, ela teve que reaprender a andar. Ela teve que reaprender a fazer um monte de coisa. Eu acho sensacional esses exemplos aí. E ela tava com uma vontade tão forte de superar aquilo em função da experiência que ela teve, de quase morte, que nada abalava o objetivo dela de se recuperar e cuidar do filho dela. Então você vê, a autovitimização, ela poderia ter acabado com a vida dela. Porque ela poderia se conformar com aquela situação. Olha só que difícil o que eu passei. Não que não seja difícil, obviamente é difícil, e é só ver o relato dela para ver o quão difícil era. Mas isso mostra, esse tipo de experiência mostra o quanto a vitimização é uma escolha. Né? Você no teu contexto poderia também falar assim, mas olha só que difícil, eu sou mulher, pra mim é complicado. Super reprimida, tem uma infância reprimida, porque tem muitas pessoas que justificam as dificuldades da vida e focam adulta. nisso, né? E assim, eu não vou longe, tá? Pessoas da minha família fazem isso. Então, eu tenho isso. Então, assim, se você me disser, eu tive dificuldades? Sim, eu tive, mas eu acho que a maior dificuldade fui eu. Então, o meu foco, ele não estava em me justificar e ficar olhando a dificuldade de fora. Eu estava focada em vencer a dificuldade, estava dentro de mim. Não é? Então, talvez eu tenha tido até mais dificuldade do que eu consigo mapear. Mas meu foco estava... Excelente posicionamento. A solução aí de ter uma autossuperação, né? Seja no caso do Djalma, do Romy, o seu, está em como a pessoa vai lidar com isso, né? O caso ali é a consciência dela mesmo, a autoconsciência dela. Com toda a bagagem dela de outras vidas, vida presente, como é que ela vai lidar com isso, né? Então a solução está com você, a solução está em ti, né? Não está em jogar culpa em outras pessoas, porque aconteceu aquilo, X. Exato. Eu achei a tua fala genial justamente em função disso. Por quê? Porque você, ao colocar assim, eu tive dificuldades? Tive, mas a maior dificuldade estava em mim. Quer dizer, isso é a assunção da responsabilidade. Exatamente. E é isso que essas novas gerações eu acho que tem muita dificuldade de fazer, porque não quer assumir a responsabilidade, quer achar algum fator externo para colocar a culpa. Né? Eu não consegui ter sucesso, mas veja só, a tal pessoa me prejudicou, isso foi difícil. Se você focar no externo e tirar a responsabilidade de você, que estímulo você vai ter para superar as suas coisas internas? Perfeito. E lógico, não tem como a gente não dizer que sim, a gente tem dificuldade. Enquanto mulher, a gente tem algumas dificuldades que são muito específicas, sim, não é? Mas é aquela coisa, não existe casualidade, dentro da trajetória da consciência. Nada é casual. Não é? Então, a sua condição enquanto homem, a sua condição enquanto mulher, o seu papel dentro da família, nada é casual. Não é? Então, se a gente assumir isso, eu penso que fica um pouco mais fácil aí, né? A gente pode ter avanços mais significativos para quem entende que a evolução é importante. Porque é justamente isso, né? Você tá falando que não é casual. Então, se você, durante uma dificuldade, por mais que seja muito difícil, e todos nós passamos pelas nossas dificuldades, mas por mais difícil que seja, se você tenta ampliar aquela situação, tentar olhar por esse olhar, né, de que nada é casual, de que provavelmente você escolheu estar naquela situação, o que você tem para aprender com aquela situação. O próprio Djalma fala, né, que tudo na vida é recurso. Ou seja, por maior que seja a dificuldade que está chegando para você, aquilo é um recurso para você olhar para dentro de você e você usar aquilo para fazer as tuas superações, as tuas reciclagens, as tuas
reflexões profundas, né? Tudo é recurso. Tudo é Por mais que você não perceba que isso é um recurso e queira lutar contra isso e queira colocar a responsabilidade fora, em algum momento você vai perceber que isso foi um recurso de alguma forma, né? De alguma forma. E aí, por exemplo, né, tem duas questões que eu quero colocar em cima dessa sua fala, Leonardo. Uma delas é que eu não só não me vitimizo, como eu compreendi que, por exemplo, a condição da restrição na infância, ela foi a melhor condição para eu ter ressomado ou ganhado um novo soma, um novo corpo, renascido nessa vida. Não é? É uma constatação que fica muito distante se a pessoa se vitimiza e coloca todas as suas limitações em cima daquilo que foi deixado de ofertar supostamente por um pai, por uma mãe ou por uma família. Então eu entendo hoje que sim, teve um papel dentro do meu processo e da minha maturidade consciencial, do meu ganho, dessa possibilidade, vamos dizer assim, de ganho, de maturidade para essa vida, aquela condição ela foi importante. Então, esse é um ponto. E o outro ponto que a gente está falando de vitimização é quando a pessoa ela tem essa tendência a se vitimizar, a se colocar para baixo, não é? Ela cria toda uma esfera de energia e ela faz com que as consciências, né, extrafísicas, os espíritos, como ela quer entender, aqueles aportes que ela poderia ter, na verdade eles se tornam um peso, porque ela faz conexões com consciências de mesmo padrão. Por um estado mental que ela mesma está alimentando. Exatamente. E que vão só fazer, potencializar aquele contexto. Porque assim, é muito importante que a gente compreenda que, sim, nós temos várias vidas, a gente tem um período aqui, né, com esse corpo físico enquanto ser humano, ou agora nesse estágio evolutivo enquanto ser humano, e aí a gente fica sem o corpo físico, vai para um outro contexto, uma outra dimensão, e depois a gente volta. Mas enquanto ser humano aqui, nós temos uma oportunidade, e essa oportunidade, ela nos coloca como protagonista. Então, somos nós os donos aqui da parada. Não adianta achar um culpado. Não adianta. Mas então, é por isso, é porque eu tenho um monte de consciências que me põem para trás. Não, é você que se põe para trás em primeiro momento. Né? Então, no mínimo você permite isso. Né? Não é? Então, existe um processo que a gente fala extrafísico, que ele vem, que ele potencializa, sim. Mas nós, enquanto consciências, nós somos protagonistas. Então, eu acho que essa postura, ela me ajudou muito. Eu me sinto muito protagonista das coisas. Não é? E aí, nesse protagonismo, justamente, é esse protagonismo que eu quero amadurecer, que eu quero maturar, que eu quero fazer um uso mais equilibrado, mais consciente dentro de todo esse contexto de autoposicionamento. Não é? Então, fazer uso de todas as ferramentas que essa vida intrafísica me proporciona, não é? Para poder deixar um pouco mais vingada essa assertividade que é importante para mim e auferir, por que não, ganhos evolutivos, práticos com isso, né? Para esse momento agora intrafísico e para daqui para frente, né? Que a evolução ela é contínua. Rosane, e assim, dentro do que a gente conversou do início até aqui, o tema que mais veio foi a assertividade, né? Uhum. Você pode definir assertividade pra gente e assim, dentro disso, qual o porquê que as pessoas têm tanta dificuldade de ser assertivas? Eu vou definir assertividade dentro do termo que eu utilizo, tá? Para autopesquisa, que é o posicionamento sadio ou o auto. A gente usa bastante o auto, por quê? Porque nós trazemos, enquanto estudantes de consciência, nós trazemos muita responsabilidade para nós. Então, é comigo mesmo, sou eu, não é? Então, a gente traz muito alto. Então, mas é o posicionamento sadio, aquilo que eu falo, e que é importante, eu acho que eu não coloquei no início,
que esse tema, eu não respondi a pergunta que é a Rosane na fila do pão para falar disso, né? Eu trouxe o motivador, mas eu fiz um curso, né? Como foi meu primeiro tema, eu fiz um curso que chama Curso Livre, que é um curso aberto para qualquer pessoa, e eu viajei com esse curso já para vários lugares do Brasil, dando esse curso sobre o posicionamento, o autoposicionamento sadio. Depois ele gerou um verbete, então nós estamos escrevendo aí uma enciclopédia da conscienciologia, e esse foi um tema, né, um item, né, um tópico de um verbete da enciclopédia da conscienciologia. E, por último, um artigo numa revista científica que nós também temos as nossas publicações científicas enquanto ciência, de autoestudo, de autoconhecimento. Agora, o próximo passo é o livro, né? E aí eu agradeço essa oportunidade de estar fomentando, revigorando, porque ele estava meio assim, paradinho, né, esse tema, né? Mas essa é a questão. Mas aí, para a gente poder definir, ela não é uma definição. Não vou te dar uma definição fechada, tá, Leonardo? Porque a gente está falando aí de um contexto que ele é amplo, que ele é guarda-chuva. Então, tem relação com uma postura íntima, né? Tem relação com o alinhamento de condutas. Não é? Então, o posicionamento sadio, ele é aquela postura da pessoa, dela se pronunciar, né, de uma forma clara, tranquila, equilibrada, não é? Com uma dosagem de energia muito ponderada, no sentido de estar sempre considerando o que é o melhor para toda a conjuntura da situação, para aquele momento, né? Então, assim, não dá para dizer que é só o falar. O falar, a comunicação, sim, né? Nós que somos jornalistas, a gente entende muito a importância da comunicação. Mas quando eu falo de posicionamento, eu também estou falando de situações onde é melhor calar. Então, eu escolho, dentro de uma determinada condição, que o melhor posicionamento meu é ficar quieta, calada, sem me manifestar, entende? Então, por isso que ele é conjuntural. Então, a gente está falando lembra que no início eu falei, quando é que a pessoa ela vai tendo traquejo e ela vai percebendo qual é a forma mais assertiva? Quando ela melhorar um pouquinho a percepção, a sensibilidade dela a respeito e investir nisso, não é? Para poder compreender qual é o melhor momento, qual é a condição, qual é a melhor forma. E acho que tem um ponto aí principal, Léo, que chama intenção. Qual é a sua intenção? Isso é muito sério. Então, você considerar sempre, e se eu falar, qual é a intenção? Se eu calar, com que intenção? Porque eu posso calar porque eu entendi que é o melhor, ou eu posso calar para me eximir. É importante colocar aí que esse silêncio não é um silêncio repressor ou autoanulador. Não, é um não silêncio lúcido. Isso, consciente, onde a pessoa compreendeu que naquele momento é melhor para a conjuntura. Eu tô vendo uma porção de coisas. Sem se omitir, né? Sem se omitir. Mas eu tô entendendo que nesse não é o melhor momento, ou talvez até eu esteja em dúvida. Às vezes é aquela coisa, na dúvida abstenha-se. Né? Principalmente na dúvida sobre a tua própria intenção. Perfeito, perfeito. E aí o falar, não é? Ele tem muito do contexto do processo da intenção, da energia. Então a gente sabe que a fala, a oralidade, ela vem carregada de energia, né? O pensamento, ele já tem um sentimento e tem uma energia, a gente sabe. A fala é a expressão. Então, se a pessoa ela tem uma energia já muito forte, ela carrega muito nessa expressão. Então, é muito importante ponderar, né? Então, nesse sentido, essa consideração é que vai ditar, né? E a intenção que tem por trás. Tem um livro da professora Alzira Gessen, que ela já está num outro plano, né? Ela não está mais com a gente, eu quero que ela receba aí os créditos, esteja ela onde ela estiver. Então, eu fiz uma entrevista para um jornal, né, que a gente fez uma publicação, quando a Alzira, que é pesquisadora do tema intenção, quando ela lançou o livro. E ela trouxe uma situação muito interessante sobre a intenção.
que é, e aí eu vou entrar, eu já entro na segunda esfera da tua pergunta, Leonardo. Ela trouxe uma seguinte situação, ela fala assim, que quando a gente, muitas vezes, muitos dos nossos projetos, dos nossos propósitos, eles começam com uma intenção, uma boa intenção. Aí você vai, não, eu vou fazer um projeto aqui e tal, isso e o objetivo é esse, X, Y, Z, beleza. Aí eu vou lá, chamo, né, o Leonardo, chamo o Emanuel, gente, vamos fazer isso e tal. Aí a coisa começa a ganhar um vulto, né, a aparecer, vem um processo, vem isso, vem aquilo, vem um fator X e Y, e aí o ego da Rosane, ele começa a compreender que aquilo já tem uma importância, já tem já está tendo uma relevância maior e etc. E aí já começam a subverter um pouquinho aquela intenção inicial. Então, a iniciativa ela se mantém, mas aquele objetivo inicial, que muitas vezes ele era muito retilíneo na intenção, vai se subvertendo, se desvirtuando, não é? E isso vai, às vezes, desviando o processo. Mas nós não medimos esse desvio, a gente não sabe. A gente mede a ação por aquele objetivo inicial. E o objetivo inicial, às vezes, muitas vezes, lá no decorrer, se perdeu. Já houve um desvio, um desvirtuamento de intenção total. Eu achei muito interessante essa reflexão, não é? Porque acontece muito. Acontece muito. Nós ainda somos seres muito suscetíveis, né, a esse tipo de desvio. Então, a análise da intenção, ela é muito séria em todos os nossos contextos. Na questão do autoposicionamento, sempre, muito. E aí, eu quero até trazer uma situação, as pessoas que me conhecem podem dizer, eu não sou, eu escorrego mesmo. Né? Às vezes para mais, às vezes para menos. O que eu posso dizer hoje, eu já tenho muito mais facilidade, se eu perceber que eu escorrego, eu tenho muita facilidade hoje para, na hora, no ato, eu já corrigir, me desculpar, pedir desculpas, que é um dos posicionamentos, mas das dificuldades da pessoa. Além de dizer não, e depois a gente pode entrar especificamente nessa seara, de dizer não com tranquilidade, é você reconhecer erro e pedir desculpa. Isso não é uma coisa usual. Né? E a gente pode entrar aí depois nessa seara. Mas você trouxe alguma coisa de qual é a maior dificuldade? É isso que você trouxe aí para o posicionamento? Eu tinha perguntado o porquê as pessoas sentem tanta dificuldade de ser assertivas, né? Perfeito. Eu vou dizer uma coisa, vocês não acreditem, as pessoas que estão acompanhando o podcast não acreditem, duvidem sempre. Eu vou, ainda bem que meu carro está aqui na frente, eu vou sair para não ser apedrejada, mas eu vou dizer uma coisa que é constatação. A gente muitas vezes parte da concepção de que a autenticidade ela é regra e ela ainda é exceção. Então, uma das maiores dificuldades da pessoa é ela ser autêntica. E aí, vamos lá. Ela ser autêntica dentro daquele contexto que a gente falou. Estou falando da pessoa que sai falando, achando que todo mundo, né? Hoje em dia as pessoas têm liberdade de expressão. Não, gente, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Né? Então não é o falar meramente por falar e etc. Mas é a pessoa conseguir analisar, né? Conseguir compreender com um pouco mais de clareza a intenção dela, propósito dela, e a partir disso ela construir um discurso que seja mais autêntico, mais coerente. Né? Então essa é uma grande dificuldade e que bate muito forte na porta das pessoas. Então nós, né, a gente entende, nós valorizamos a evolução. Eu penso que deve ter muitas pessoas que estão acompanhando o podcast aí que de uma forma ou de outra compreende a vida como uma possibilidade evolutiva, não é? Então, vamos lá. Você compreender de uma forma mais clara, não é? Aquilo que efetivamente você... aquilo que transparece, aquilo que você manifesta nas posturas, nas atitudes, é primordial, porque muitas vezes as pessoas elas não conseguem definir no roldão da vida,
intrafísica, das coisas que as pessoas são, nas quais elas são demandadas nos seus papéis, as suas, que a intrafisicalidade ela traz, mas a pessoa ela não consegue ter clareza, entende? Então essa falta de clareza muitas vezes faz com que ela não tenha autenticidade. E outras, a pessoa ela ainda nem chegou nesse questionamento, entende? Então ela não ser autêntica não é nenhum problema para ela. Eu não sei se eu respondi, Léo. E eu até queria fazer um comentário em cima disso, porque, veja só, a assertividade ela pode muito facilmente ser confundida com uma agressividade. E aí o que acontece? A agressividade, em muitos casos, ela é uma defesa, né? Porque a pessoa, o que acontece? Ela tá agredindo. Essa é aquela analogia do cachorro acuado, né? Que o cachorro acuado que tá com medo, ele é agressivo. Então, se a pessoa tá sendo agressiva, que ela fala o que pensa e fala de uma forma violenta, vamos colocar assim, a chance dela não tá sendo autêntica é enorme. Então ela acha que está sendo autêntica porque ela tá falando o que pensa de uma forma direta, de uma forma objetiva, só que na verdade isso é uma defesa. Ela não está sendo autêntica, ela está defendendo o ego dela que está sob ataque por algum motivo que ela não faz ideia, ela não entende, ela não fez um mínimo de autopesquisa para saber o que está atacando ela. Então ela em grupo, ela em sociedade, o que acontece? Ela está o tempo todo atacando. Mas atacando por quê? Porque ela se sente ameaçada de alguma forma e o ataque é a defesa dela, né? Então isso é interessante você trazer porque justamente assim, a falta do autoconhecimento, da autopesquisa, da pessoa aprofundar, da pessoa sair da superficialidade do comportamento dela e tentar entender o que tem por trás desses comportamentos, né? Existe uma mistura aí de autenticidade e impulsividade, né? Sim, ao mesmo tempo, né? Porque o ego visceral, né? Exatamente, né? Porque das vísceras. Tem uma dose ali de autenticidade, mas está misturado, miscigenado ali com a questão da impulsividade pelo processo emocional, né? A pessoa se emociona ali, vai pelo ego ali, né? Pelo visceral do processo e acaba ali misturando e não sendo assertivo como deve ser, né? Perfeito. Essa questão da agressividade, né? Agressividade hostil, hostilidade, eu até classifico como um pseudo-posicionamento ou posicionamento falacioso, né? O que é o falacioso? É aquele argumento capcioso, com aparência de verdadeiro, né? Quando na verdade ele não é. Então, é algo que para muitas pessoas, e até um tempo atrás era mais, hoje já nem tanto, mas justamente a agressividade era sinal de um posicionamento. Essa pessoa ela chegava e ela se colocava e era extremamente agressiva e aquilo era tido, uma pessoa ela chega posicionada. Não, posicionamento sadio não tem relação com isso. E aí é dentro da linha do que você falou. Então, a pessoa que ela é agressiva, né, ela precisa de alguma forma se sobrepor ao outro. E quando você subjugar o outro. E quando você se sobrepõe, você subjuga o outro de forma nenhuma e tem assertividade na sua fala, não é? Então, de forma nenhuma, a gente tem algo que seja sadio. E é muito mais, sim, um mecanismo de defesa, porque ali tem algum processo da pessoa, dela mesmo, que ficou mal parado, mal resolvido, ela se sentiu afetada, afrontada. Eu escrevi, inclusive, sobre afronta. Então, quando é que a pessoa, às vezes, reage de forma instintiva? Quando alguma coisa afronta ela. E aí a pessoa, ela se sentiu... Sente desrespeitada, humilhada, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Né? E quando a pessoa, ela... Lembra que eu falei da condição íntima? Né? Então, quando a pessoa intimamente ela está tranquila, né, ela não vai se sentir assim, com uma postura, uma atitude do outro, não é? Então, a gente não está falando aqui das pessoas serem, como diz, água com açúcar, não é isso. Às vezes, realmente, você precisa colocar energia. A gente fala no sentido de dizer, não, o importante é a gente tentar ser o mais tranquilo possível. Mas, às vezes, né, a gente fala, às vezes é preciso a gente botar energia na coisa. Existe um traço comportamental aí que é muito confundido, né, com a agressividade, que é o pulso firme, né? Isso. Aí é uma dose de impetuosidade, você se pôr mais firme e, ao mesmo tempo, sem, vamos dizer assim, sem se tornar patológico, doentio, ao ponto de ser agressivo, né? Mas é o pulso firme, é saber ali a dosagem certa, vocal, vamos dizer assim, né? Da energia, do sentimento, da energia que se põe ali,
que se torne assertivo na comunicação do que você está falando, vocalmente falando, né? Isso. Eu acho muito importante a pessoa, por exemplo, que ela quer estudar dentro do processo, que ela entende que seja importante uma postura mais assertiva, um posicionamento mais sadio, ela considerar ir a fundo nessa questão, principalmente da agressividade. Não é? Porque o fato da pessoa se sobrepor tem sérias questões íntimas da pessoa envolvida, né? E muitas vezes tem relação com a autoestima que não é sadia, não é o suficiente, não é? Porque a pessoa que ela tem um processo mais tranquilo de autoestima sadia, resolvida, ela tem um pouco mais de tranquilidade nesse sentido. Então, entre os fatores, né, isso eu posso dizer, a agressividade ela quando é excessiva, né, quando ela é dentro desse contexto mais impulsivo, ela não significa de forma alguma um posicionamento sadio, e por um certo aspecto ela reflete uma falta aí de segurança e de autoestima da pessoa. Você pega a pessoa que tá o tempo todo dando patada e falando na cara, assim, a pessoa ela passa essa ideia de que ela é muito posicionada, mas o quão frágil a pessoa precisa estar e quão mal resolvida ela precisa estar para o tempo todo estar se afirmando desse jeito, né? Sim, e às vezes não é essa autoafirmação, Leonardo, ela não acontece só de uma forma às vezes muito agressiva. Às vezes o fato da pessoa ela atuar, ela se posicionar, vamos dizer assim, muito na retranca, na defensiva, também pode indicar uma certa insegurança, sabe? Por quê? Porque tem pessoa, sabe aquela coisa passivo-agressivo? A pessoa que ela é assim, ela é impassível, não é quase uma Mona Lisa, não é? Mas se sente a energia dela, tem um processo meio até de inflexibilidade por trás. Não é? Então não é disso que a gente está falando quando a gente fala, né, de um posicionamento sadio. Eu acho que uma série de condições, inclusive, que eu elenco, e aí entra o processo justamente da flexibilidade, da compreensão, abertura, né, da pessoa se colocar de forma aberta, da pessoa se colocar numa posição passível de mudança de atitude, de postura, quando necessário. Então, todo o enrijecimento, ele indica aí uma patologia dentro da manifestação da consciência e que se reflete numa falta de um posicionamento saudável. Eu estava lembrando aí lembrando agora de vocês colocaram esse assunto, né? As máscaras sociais aí dessas personalidades públicas, né? Eu lembrei muito agora de você estava falando, eu lembrei de um caso aí de um personagem público, um ator de Hollywood, né, o Jim Carrey. Isso aí publicamente, né, ele colocou já tudo isso, né. O cara, assim, é um ícone dentro da comédia, né, mas depois, assim, de muitos anos ali, com toda aquele biotipo, né, aquela máscara dele de histriônico, né, de feliz, de fazer as pessoas rirem, que saiu na mídia. O cara lá, depois de muito tempo afastado, né? Ele, vamos dizer assim, com depressão, processo depressivo, totalmente assim, revoltado com o processo da sociedade, dos comportamentos, né? Não tem água aqui. E é uma questão que eu lembrei, né? Que é uma máscara, é um enrijecimento, só que muito bem camuflado, vamos dizer assim, né? Da parte dele, né? Isso é um case que eu lembrei, né? Legal. Que é um cara, assim... Vamos dizer assim, fingiu muito bem, né? Se mascarou muito bem. E ninguém poderia imaginar que o cara poderia, nos bastidores, na vida pessoal, ter uma vida completamente diferente. A pessoa que faz, né? Que faz tantas pessoas irem. Mas você trouxe uma questão aí que é muito bacana da gente falar e dá muito pano para manga e é muito séria, Manuel, que chama-se bom humor. Não é? O que nós entendemos por bom humor? Não é? É fazer os outros rirem. E aí você trouxe a situação do Jim Carrey. Eu tenho algumas situações de humoristas brasileiros que tinham sérios problemas depressivos. E pessoas, assim, eu nem vou citar. Não vou citar porque eu não acho legal. Eu até poderia citar nomes, enfim, mas não vamos... Eu só citei porque ele se tornou público. Isso, né? Exato. Mas, assim, tem humoristas brasileiros que a gente sabe que tinham sérios problemas depressivos,
não é? E aí você pensa, poxa, como que pode uma pessoa, né, que é teoricamente tão bem-humorada, né? E aí dentro do contexto de uma saúde consciencial, e aí tem relação assim com o autoposicionamento, porque o bom humor, ele é muito importante, né? A gente fala que é uma embalagem muito bacana para você usar para o seu conteúdo, não é? Para um posicionamento sadio. Então a gente estava falando antes de dizer não, então a pessoa que ela quer dizer não, se ela puder dizer não com bom humor, ela vai, o efeito, ela vai, vamos dizer assim, minimizar um pouco o efeito contrário, não é? Que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de receber não. Mas a gente não está falando aqui do bom humor da pessoa que precisa fazer graça escancaradamente, não é? O bom humor é uma postura um tanto quanto mais leve, não é? Isso que é o bom humor sadio, consciencial. Então é uma pessoa, sim, a gente pode fazer graça, por que não? Mas a gente não está falando do riso escancarado, que muitas vezes, não é, tem menos de bom humor e mais de alguns processos que não são saudáveis dentro do que a gente compreende da energia, né? Daquilo, da fixação. Então, quando você tem um processo, principalmente de deboche. Na condição do bom humor, desconfie. É porque o bom humor tem o bom humor sadio e o bom humor patológico, né? Por exemplo, a pessoa que usa o bom humor, a pessoa que usa o bom humor pra sair pela tangente, assim, né? Você não consegue chegar e ter uma conversa séria com a pessoa que ela vai deturpar o que tá sendo falado usando o recurso do bom humor, né? Daí faz quem tá em volta rir, mas sai pela tangente sempre. O deboche, o sarcasmo, exato. Não é? Então, essas situações, essas condições, o escracho exagerado. Tem um ditadinho da vovó, eu brinco, as pessoas riem, que eu falo assim, tudo que é demais sobra. Tem um ditadinho no antigo que era, tudo que é demais sobra. Então, assim, gente, o excesso, ele sempre vai ser demais. Então, às vezes, até euforia demais, a gente sabe, os estados eufóricos, se as pessoas entendem isso como saudável, não acredite no que eu estou falando, mas não é. Então, a pessoa que ela entra num processo emocional, excessivamente emocional, ela entra numa condição que ela está alterada. E não, isso não é uma condição necessariamente saudável. E tem pessoa que usa também o bom humor e a piada para subjugar os outros, para humilhar os outros, para controlar os outros, né? Controlar o ambiente. Então, tem tanta forma negativa de usar, né? Não é? E que aí não tem nada de bom nesse humor, né? É um humor que pode ser qualificado de qualquer outra forma, mas a gente não está falando de algo que seja necessariamente escancarado, né? Tá escancarado na mídia. E eu acho que até nesse sentido nós estamos nos retratando. Eu estava conversando com uma pessoa dia desses e a gente fazendo uma retrospectiva das situações que a gente ria há um tempo atrás e que eram muito pejorativas. E eu penso que sim, enquanto humanidade nós estamos aí em constante reavaliação do nosso código de postura, de ética, né? Nós chamamos aí, tem uma cosmoética que ela é muito maior, mas a gente fala aqui de uma coisa mais próxima da realidade física. Então, o nosso código de ética, ele de alguma forma, ele está sendo revisto e eu acho nesse sentido bacana. Rosane, é muito interessante esse assunto. Eu acho que a gente poderia ficar umas horas falando aí sobre isso. Realmente muito, muito legal você estar trazendo isso. E antes do episódio aqui a gente comentou que quem tá atrás das câmeras aí poderia fazer perguntas também, né? Então tá chegando pergunta aqui. Se você puder trazer, assim, algumas dicas de como... Porque, veja só, essa questão do posicionamento é hiper complexa. Porque essa dosagem, que a gente já comentou algumas vezes aqui, é muito difícil achar essa dosagem, né? Então, e ela assim, é muito própria de cada um. Muito própria de cada um e, assim, cada um de nós vai ter muita tentativa e erro até achar esse equilíbrio. Então, assim, esse equilíbrio, ele não existe uma receita de bolo para isso, né? Existe uma sabedoria que você vai adquirindo ao longo da vida para encontrar o seu próprio limite, o limite das pessoas que estão convivendo com você e a forma mais saudável de se fazer isso, né? Então, dentro de tudo que você pesquisou aí, que você vem estudando, que dicas que você poderia dar para a pessoa, assim, não a receita de bolo do que ela fazer, mas o que tipo de reflexão ela pode fazer para começar a abrir a cabeça um pouco em relação a esses posicionamentos? Por exemplo, você comentou que às vezes a melhor resposta e a mais assertiva é o silêncio, que é até certo ponto é um contrassenso, né? Assim, como que eu vou me posicionar
demonstrando, né, silêncio parece um contrassenso isso. Então, assim, que tipo de exemplo que você pode trazer pra gente, dicas de como a pessoa pode começar a refletir para aprender a ter um posicionamento melhor e mais saudável? Bacana. E a questão do silêncio é algo, acho que a gente não fez uma referência direta, mas está intrínseco. Quem se aprofunda um pouco mais no contexto da espiritualidade ou da consciencialidade sabe que é a questão das energias, não é? Então, às vezes o silêncio ele cala, mas as energias falam. Então, se você fizer um silêncio, que é assim como o Emmanuel falou, mas você ficar se comprimindo, a sua energia vai gritar. Não é? Então ele tem que ser realmente um silêncio consensado com você mesmo. Não é não? Estou entendendo. Silêncio inteligente. Inteligente, que a energia ela vai vir na mesma proporção aí. Mas assim, eu não tenho realmente receita de bolo e eu vou para, eu acho, não sei se vou frustrar a expectativa de quem está nos assistindo, mas assim, eu vou trazer duas circunstâncias que eu considero muito importantes a pessoa mapear. E aí assim, como você falou, é importante que a pessoa investigue, que ela olhe para isso, que ela, se ela entenda que que aquilo vai ajudar, que ela é importante investir, que ela aquilo nesse momento é prioridade de investimento, então que ela busque ferramentas. Né? A conscienciologia tem até outras linhas de pesquisa que podem ajudar, mas eu posso dizer que a conscienciologia me ajudou demais. E aí, nesse sentido, quais são as duas linhas de frente? Aí eu vou dar uma que a gente fala homeostática, dentro de um contexto mais positivo, e o outro um pouco mais nosográfica. Duas linhas para a pessoa olhar. Né? De alguma forma a gente já falou delas. Então, a homeostática, vamos lá, primeira, né? É a pessoa analisar o que ela precisa melhorar dentro da consciencialidade dela para ela ter mais autoestima, para ela ter senso de valor pessoal. O que é autoestima? É senso de valor pessoal. Quando é que eu vou me valorizar? Quando eu me conhecer. Quando eu souber efetivamente, olha, eu tenho isso, tudo bem, eu tenho uma deficiência de posicionamento, mas eu tenho isso, isso e isso aqui, e nisso eu posso me ancorar. Olha, tecnicamente eu tenho aqui, eu tenho isso, pode ajudar minha fala, eu tenho uma aparência bacana que pode me ajudar, uma série de fatores. Então, assim, a pessoa, ela investir efetivamente naquilo que ela já construiu, porque nós como consciências já construímos muitas coisas bacanas enquanto bagagem, então ela estratificar aquilo que ela tem e investir em outras coisas que estão talvez um pouco mais próximas, que a gente fala que é o que está faltando, mas talvez está ao alcance da sua mão nesse momento, na sua condição de homem, na sua condição de mulher, na sua condição de filho, no seu trabalho. Então aproveite todas as ferramentas, faça uso delas e fortaleça a sua autoestima. Quando você estiver bem ancorado e amparado numa autoestima sadia, que não precisa desmerecer e desfazer de ninguém e não precisa estar se provando o tempo todo, essa é a questão. Uma autoestima sadia não significa que você tem que estar se mostrando e se evidenciando o tempo todo. Então, às vezes, você vai ficar na sua, quieta. Quando precisa, você se mostra, se evidencia, se pronuncia, você se posiciona, ou não precisa, você fica tranquila. Então, mapear isso e começar a atuar nessas frentes. Quando a pessoa tiver efetivamente isso mais calçado, o fato dela dizer sim, dizer não, vai ser secundário. Entende? Porque isso vai ser mais natural. Não é? E aí o posicionamento dela, a postura vai ser um pouquinho mais natural. E esse dizer sim, dizer não, ele não vai ficar muito também nas extremidades. Vai ter muitas posturas em que a pessoa ela vai se posicionar dentro de um contexto que é sim e não junto, né? Que eu sempre brinco que tem os 50 tons no meio. Não é os 50 tons, é os 4.550 tons. Entre o sim e o não, não é? E aí a pessoa... Então essa coisa do dizer sim, e às vezes a gente fica meio muito assim, puxa, agora é sim ou não? Não, às vezes não é nem sim, nem não. Sim e não é o preto e o branco, sim, né? Exato. Então é muito maniqueísta ainda, uma visão um pouco maniqueísta. Mas isso vai acabar se tornando mais tranquilo. Esse é um ponto, tá? Então, para que ela tenha tranquilidade, porque o ideal é isso. Se eu precisar dizer o não,
que ele seja tranquilo. A gente até falava antes, né? Que ele gere o mínimo de marola possível. Eu não quero dizer não para confrontar, só para dizer para vocês que eu não. Isso, se eu puder confrontar mínimo possível, é aquela coisa, sempre uma condição de maior equilíbrio. Mas se eu não conseguir me manter nesse equilíbrio e for importante eu dizer o não, eu vou ter que bancar esse não com desequilíbrio. E eu falo isso com muita tranquilidade porque pai e mãe sabem disso. Eu sou mãe, não é? Tenho uma filha e eu entendo que muitas vezes, a minha filha já é adulta, já tem a vida dela e tal, mas tem muitas condições, a gente compartilha uma série de coisas e eu ainda tenho que me posicionar e ela gostaria que eu me posicionasse diferente e eu falo, não, filha, isso aqui não, aqui você entende? Então, e fiz isso muitas vezes, né, até aqui e isso consolida uma relação bacana que eu acho que eu tenho com a minha filha. Esse é um ponto. Aí, num outro lado, eu cheguei a falar, e aí eu vou trazer minha experiência, tá? Também. O que me ajudou a ter posicionamentos mais saudáveis? É também compreender, na linguagem que a gente usa na Conscienciologia, a gente fala assim, aquilo que nos assedia, né? O que é o assédio? É aquilo que te incomoda, que fere, que vai lá nas entranhas. Então, é uma postura do outro, uma situação, uma condição, que ela é posta para você ou que ela falta. Eu falo isso porque eu brinco que tem muitos comportamentos palacianos das pessoas, da época dos palácios, onde a pessoa ela se sente afrontada porque ela não teve o tratamento que ela acha que merece. Eu cheguei aqui, Leonardo ofereceu só uma água, nada mais. Tava comendo uva aí, o Leonardo. Poxa, não entender. Sabe assim, a pessoa não tem aqui, então tipo assim, ela não tem aquilo que ela achou que ela deveria ter. Então, aquilo mexe, aquilo afronta. Então, a pessoa mapear os seus afrontamentos. O que é que mexe com ela de uma forma mais visceral. E começar a atuar nisso. Não é? E nós, enquanto seres, a gente vem num processo de evolução que a gente fala que é os trancos e barrancos. Não é? A gente veio meio que no erro e no acerto, enfim, né? E agora a gente tem muito mais conhecimento, muito mais lucidez nessa vida. E aí eu falo isso não só no âmbito da Conscienciologia. A Conscienciologia é um nível de conhecimento sensacional, profundo. Quem estiver nos ouvindo aí, sinta-se estimulado a conhecer. Se quiser se aprofundar no conhecimento, conheça a Conscienciologia. Mas não só. A gente tem uma série de informações e conhecimentos que estão aí. Então, se as pessoas fizerem bom uso disso, né, e compreenderem de uma forma um pouco mais prática o seu processo, o seu estágio pessoal e investir nisso, a gente pode sim dirimir uma série de condições que atravancam a nossa vida. Eu falo assim, o nosso bem-estar. Né? A nossa condição atual. Então, se você me perguntar assim, o que você pode dizer que você auferiu de ganhos investindo no autoposicionamento, em conhecer mais, saber mais do autoposicionamento sadio? E eu digo para você assim, de uma forma geral, sofrer menos com bobagem. Sabe? Sofrer menos com bobagem. E aí, sofrer menos com bobagem é aquilo que te incomodava, que já não incomoda mais, e aquilo que às vezes você achava que tinha que falar e que se posicionar, e que se você se posicionar, ok, se você não se posicionar, também, tá tudo certo, entende? Então, é você, vamos dizer assim, navegar com um pouco mais de tranquilidade. Você não se omite, mas ao mesmo tempo, você não precisa ficar preso a uma condição onde você tenha necessariamente que assumir ou não X ou Y. Tem uma resiliência, posicionamento. Me chama a atenção, assim, que você apresentou dois caminhos que eu achei bem interessantes, assim, que é o caminho mais positivo, o caminho mais negativo, né? Mas ambos os dois caminhos aí, tanto o homeostático quanto o nosográfico, os dois seguem um caminho muito parecido, que é o do autoconhecimento. Então, ambos passam inevitavelmente por você ir mais profundamente, furar essas camadas mais superficiais da manifestação, do comportamento humano ali, para você entender
tanto aquilo que você já tem de bom e não quer aceitar, né? Que foi o que você falou, que eu já tenho aportes, eu já tenho coisas boas, já tenho qualidades que eu não quero assumir, isso afeta a minha autoestima. Isso é muito interessante você estar trazendo. Afeta a minha autoestima e você não consegue ter uma manifestação autoconfiante, né? Com segurança, com autoconfiança. Então, passa inevitavelmente pelo autoconhecimento, por você aprofundar, por você se entender a tua manifestação e assumir aquilo que você tem de bom. E o caminho mais negativo também, né? Você furar a superficialidade daquilo que te incomoda, daquilo que te estressa, daquilo que são coisas muitas vezes bobas, superficiais, que atingem essa tua... Tem a ver com autoestima também, né? Afeta ali teu ego, tua vaidade, teu orgulho, né? Afloram por uma coisa boba, às vezes, me senti desrespeitado, e você nem... A intenção daquela pessoa não tinha nada a ver com aquilo. Milindres, exato. Que às vezes as pessoas, contaminam relações e relações familiares, às vezes, por muito tempo, por uma bobagem. A pessoa falou uma coisa, eu interpretei de uma forma, mas não era bem aquilo. E aquilo gera um mal-estar. Bateu, enfim. Agora você trouxe uma condição, Leonardo, que é muito bacana a gente analisar sobre o viés do posicionamento, do autoposicionamento, que é a questão de você assumir os seus traços, não é? Então, a pessoa que ela tem traços bacanas, positivos, e ela justamente não se posiciona, não assume, porque isso significa uma responsabilidade, né? Exato. Então, para as pessoas que estão acompanhando a gente aí, não é? O posicionamento, a pessoa se posicionar... Não é só dizer o não, né? Exato, não para me eximir. Pelo contrário, é você assumir as situações e realmente se responsabilizar. Não é se responsabilizar mais por você, pelos outros, pelos ambientes. Então é você, enquanto a pessoa que ela está querendo ser mais sadia, você não se permitir ter uma postura que não seja condizente com a maturidade que você já pode ter. Isso é muito sério. Ficar nos bastidores quando não cabe mais, né? Não, e às vezes a pessoa, ela também, é um subterfúgio. Então, enquanto ela não se posiciona, não assume, ela fica numa zona de conforto, não é? Então, é você sair dessa zona de conforto, assumindo uma postura tão madura quanto é possível, né? Isso eu acho que é uma das coisas mais sérias que a gente tem e que mais nos dá aporte multidimensional, que as pessoas podem chamar, mais nos dá aporte da espiritualidade, vamos dizer assim, né? A gente conquista as companhias mais sadias e mais importantes para a nossa evolução na medida em que a gente realmente assume, ou pelo menos se propõe, não é? A assumir ao máximo. O protagonismo, né? Exato. A nossa consciencialidade, não é? Essa questão que você trouxe é legal, né? Porque realmente a comum nesse raciocínio de assertividade, posicionamento, é você focar nessa dificuldade de dizer não. Acho que é o mais comum de se refletir em cima desse assunto, né? Mas você está trazendo uma outra esfera aí, né? Que é assim, não é só aprender a dizer não, é o assumir as tuas potencialidades. Veja só o teu caso, por exemplo, né? Tudo que você está trazendo aí sobre esse assunto, sobre inspirações para pessoas também poderem, né, levar isso para suas vidas, com coisas práticas para se aplicar na vida. E aí você fala, não, mas eu não vou me expor, eu não vou falar. Pô, peraí, quanta gente que você está deixando de ajudar com um assunto de ponta, com um assunto profundo, legal, né, por uma proteção, por uma vontade de continuar na zona de conforto. O quanto de assistência você deixa de prestar para os outros por não ter esse posicionamento, né? De se expor, de falar, de escrever, de apresentar, de dar aula. Perfeito, perfeito. Então essa é uma condição e que uma coisa puxa a outra. Então a gente falava no início de ter protagonismo, que foi o que você trouxe agora de novo, né, Emanuel? Então o fato de você assumir o protagonismo, de se colocar efetivamente como o condutor desse processo, nesse momento, ele é muito importante, muito impactante. E aí tem esse contexto que você traz de você ajudar a construir, né, que a gente chama de assistencialidade. Então, você ajudar em qualquer contexto que você esteja. E esse contexto é muito importante que as pessoas compreendam que eu estou me propondo, enquanto
enquanto eu adotar uma postura mais sadia, mais saudável, mais assertiva, esse reflexo desse posicionamento, ele não é só intrafísico, né? Então, as minhas companhias, aquelas que estão comigo, as mais maduras e também as que não são tão maduras, de alguma forma, elas vão se servir dessa postura, desse posicionamento, compreendendo aí toda a conjuntura que a gente falou, e em especial a intencionalidade. Então, se eu aprimorar as minhas posturas, né, eu assumir mais os meus nãos e os meus sims, não é? Eu vou estar sendo mais assertiva e sim, auferindo mais ganhos práticos para a minha vida e talvez para a vida das pessoas que me cercam também. E por um outro lado, eu também vou estar tendo ganhos dentro da minha relação que a gente fala multidimensional. Por quê? Porque o fato que a gente trouxe essa questão da autenticidade, ela é muito séria. Não é? Então, nós, enquanto consciências, a gente falava do tempo passado. A gente nós não tivemos condições no passado de ser muito autênticos, não é? Ser autêntico... O meio não permitia. Ser autêntico há um tempinho atrás era colocar a cabeça a prêmio. Essa era a real. Então, é algo que nós estamos aprendendo. Então, essa autenticidade é algo que realmente... E eu penso que está na base aí de uma autopesquisa mais séria. Qualquer autopesquisa séria é a questão da assertividade, da autenticidade. Sim. E aí todo o contexto multidimensional ele ganha com isso. E Rosane, eu tenho uma questão que me ocorreu aqui agora que eu acho que a gente ainda não abordou. Diga. Tá? E eu não sei o quanto eu vou ser claro nessa pergunta que eu vou fazer. Qualquer coisa, Emanuel, me ajuda aí. Mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco também de um perfil de pessoas com essa dificuldade de posicionamento, que elas não veem o problema disso. Elas não veem o problema de não se posicionar. Que é aquela pessoa que tem a síndrome do bonzinho. Então, o que acontece? É a pessoa que não se posiciona, que aparentemente para essa pessoa tá tudo bem. Então, é aquela pessoa que vai aqui, sair nós três pra comer, pra jantar, por exemplo. É aquela pessoa que não quer nem escolher o que tá no... Não, escolhe o que vocês quiserem. Pra mim tá tudo bom. E essa pessoa, ela até tem alguns traços, assim, positivos, né? Uma pessoa que já tem uma facilidade maior para mediação, uma pessoa que já é mais diplomática. Então, assim, sim, esse traço pode trazer coisas boas. Mas a pessoa, ela tem uma profunda dificuldade de falar qualquer coisa que vá de encontro a outros posicionamentos. Então, ela sempre abre mão. Ela abre mão de tudo, para ela tá tudo bem. Mas, assim... O quanto realmente tá tudo bem para essa pessoa, né? Porque a linha é tênue, né? Às vezes realmente tá bem, porque ela já tem uma facilidade com isso, mas muitas vezes ela é incapaz de dizer ou não, é incapaz de se posicionar, é incapaz de gerar qualquer tipo de conflito. E a pessoa que ela fica, assim, à mercê dos outros. Refém das decisões dos outros. As pessoas decidem por ela porque se não for assim, isso significa um conflito e ela, como não quer entrar em conflito, ela aceita e acata tudo que está acontecendo em volta dela. A síndrome do bonzinho, eu tenho inclusive uma sugestão para uma pessoa para trazer para falar aqui, porque eu acho que é muito bacana esse tema aí também. A síndrome do bonzinho, ela tem um comportamento da consciência que ela tem... ela tá numa zona de conforto. Ela não quer sair da zona de conforto. Não, deixa assim. As pessoas decidem por mim. Não, tudo bem. Justamente ela não quer essa responsabilidade que a gente tá falando, que a gente tava falando antes. E nesse sentido tem um ganho secundário, não é? A pessoa tem um ganho secundário. E eu costumo sempre dizer assim, ó, gente, um ganho secundário, ele faz com que a pessoa perca o ganho primário, que é o ganho maior. Perfeito. Então, o fato de você... a pessoa pensa que ela tá ganhando, porque não vou envolver, deixa assim, tal. Você decide, tá bom assim. E aí tem um outro contexto que eu acho que a gente pode explorar logo mais, que é a questão da manipulação, que tem um pouco um joguinho por trás disso. Mas, enfim, o bonzinho, ele tem muito isso. Então, ele não quer gerar marola, ele não quer pagar esse preço. Não é? Mas eu penso, Leonardo, que assim, a gente falava de protagonismo. Chega um momento que ou a pessoa ela sai ou ela sai dessa condição.
Mas não tem como você ser protagonista da sua vida sendo bonzinho e dizendo sim para tudo. Não tem como. Não é? Então a gente já sabe que a gente está num processo evolutivo e a evolução ela demanda assim, posicionamentos. Não é? Então, enquanto a pessoa está realmente não querendo comprar briga, a gente não está falando assim, pessoa sair brigando com todo mundo, não é isso. Mas tem algumas situações, alguns contextos em que o posicionamento ele é extremamente necessário. É só colocar uma coisa que é importante pensar o seguinte, né? Essa questão da síndrome do bonzinho, da zona de conforto, mas ao mesmo tempo pode existir cases aí, né, de que a pessoa pode ter um autoconflito, né, um autoconflito ali interno dela, né? Ao mesmo tempo ela está na zona de conforto e não querer, vamos dizer assim, ir para se submeter à marola, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo ela tem um conflito interno, né? E isso é uma coisa bem problemática, porque isso é uma repressão, é uma autocastração dela, né? Onde ela pode ali gerar uma repressão emocional e até somatizar, dar um problema até maior a longo prazo, né? Biologicamente falando. Eu arriscaria dizer que acho que todos os casos de síndrome do bonzinho têm algum nível de autoconflito nesse sentido. Total. Porque a pessoa, ela tem as suas próprias vontades e ela tá matando essas próprias vontades para se adequar ao outro. E uma hora o que vai acontecer? A pessoa explode. Uma hora a pessoa não dá conta mais. Explode e às vezes é o corpo dela que explode. Porque somatiza. A gente sabe da relação do corpo físico com as outras manifestações, né, da consciência, os outros corpos de manifestação. E a própria... tem várias linhas da medicina que já estudam isso. Né, os reflexos no corpo físico de alguns contextos emocionais que não são levados a sério às vezes pela consciência. E eu penso que sim. Não tem como, não é? A pessoa ela se subjugar o tempo todo. Não é? De algum modo isso vai refletir. Às vezes a pessoa ela não se posiciona e ela vai postergando, e o corpo físico se posiciona por ela depois, né? Mas tem uma questão que você trouxe também, que tô antecipando uma fala aí, provavelmente, mas que eu achei interessante, que é a questão das manipulações, né? Então, mas daí eu não sei se encaixa na síndrome do bonzinho, talvez seja uma outra coisa, né? Porque daí a pessoa... Sim e não. Não necessariamente que o bonzinho, eu acho que é um viés. Porque um bonzinho, ele não deixa de querer conduzir a situação assim. Ele está conduzindo uma situação, manipulando para ele ficar na dele. Entende? É diferente, às vezes, de uma manipulação mais indutiva, onde eu vou aqui cercar e te levar, Leonardo, a ter uma atitude X, Y, Z, de acordo com o interesse meu. Entende? Na verdade, o bonzinho, ele quer ficar na dele, ele conduz a situação de modo a se manter naquela condição. Sabe como que eu entendo a manipulação do bonzinho, nesse caso? É aquela pessoa que ela abre mão, mas ela vai fazendo isso repetidas vezes para criar, tipo, uma conta corrente, entendeu? Então, tipo assim, eu tô abrindo mão aqui, eu tô abrindo mão, mas quando eu pedir, eu tenho muito crédito com você, porque eu abri mão várias vezes. Então agora, quantas vezes eu já abri mão das minhas coisas pra você ter o que você queria agora? Eu nunca peço nada pra mim, agora que eu tô pedindo você vai me negar? É uma jogada egóica então, também. É um ego aí. Então a pessoa pode usar isso pra jogar, né? Sim, pode. Eu sempre faço tudo, eu sempre deixo abro mão de tudo. Né? Tem esse aspecto aí da manipulação, né? Mas a manipulação em si, ela é também muito séria, né? A manipulação em si é uma situação, e é uma situação, a gente falava de passadão, então o outro lado da falta de autenticidade é a manipulação. Não é? Por quê? Porque dentro de um contexto de manifestação, não é? Enquanto eu tiver interesse, se eu tenho um interesse que a intenção não é séria, o que eu vou fazer? Eu vou agir para defender esse meu interesse. E aí eu vou fazendo, cerceando. E a nossa atuação, até bem pouco tempo, era muito pautada nisso. Tinha um amigo meu... Dessa forma. Que ele tinha muita dificuldade de dizer não, né? Aí, por exemplo, a gente tava marcando um encontro com os amigos, assim. Aí ele não dizia que não ia. Ele tinha muita dificuldade de dizer não. Então ele ia empurrando com a barriga ou não. Ele empurrava o não com a barriga até o último minuto possível.
E quando vinha ou não, todo mundo já tava contando com ele. Então isso, o tiro saía pela culatra. Porque se ele se posicionasse com não lá atrás, não ia gerar problema. Mas ele dizia o não, assim, aos 45 do segundo tempo e gerava muito mais problema. Na verdade, ele estava postergando uma situação que para os outros já era clara. Exato. Já era exato. clara, que tipo assim, o posicionamento que ele não assumia já falava por ele antes E aí disso. o pessoal ficava mais chateado do que se ele tivesse dito não lá atrás. Essa questão do não, Léo, é uma questão assim muito séria. Porque há uma grande rejeição pelo não, a gente sabe disso, não é? Então as pessoas elas buscam às vezes muito subterfúgio para evitar de dizer o não. Dependendo se aquilo, vamos lá, dentro da consideração, da ponderação que a gente falou, se é importante ela dizer não sem proferir o não, tudo bem. Entende? Eu penso que a gente, mas em determinadas circunstâncias, às vezes é preciso bancar, né? Aquela coisa, sabe, o ônus do não? Isso é muito de situação para situação, de pessoa para pessoa, não é? Mas o fato da pessoa ela ter essa tranquilidade para, se necessário, ela bancar, eu acho que dá uma segurança, inclusive, para ela não precisar lançar mão disso muitas vezes. Então, não é o caso da gente sair negando tudo, não é? Então, é o caso da gente ter a tranquilidade íntima para poder dizer, olha, então, vou ficar te devendo. Agora, por causa disso, disso e disso. Entende? Tô dizendo um não para você. Olha, queria muito poder atender, mas veja, tem essa situação, né? Muito bem justificada. Então, vou ficar te devendo para uma próxima. E tem o outro caso contrário disso, que é a pessoa que a primeira resposta sempre é o não, né? E aí a pessoa precisa parar pra pensar para poder dizer o sim. Então tem o filme do Jim Carrey lá, que é o... Acho que é Sim, Senhor. Sim, Senhor, né? Que ele é esse perfil, que só diz não. Você vai falar não, não, não. Daí o desafio dele é um dia só falando sim. Ele não pode falar não. É o outro extremo, né? É o outro extremo, né? É isso aí. Mas que tem uma defesa enorme por trás disso, né? Que se a pessoa só diz não pra tudo, o que tá por trás disso, né? Que bloqueio ela tem? Porque ela gosta de contrariar, né? Exato. Então, sim, tem uma condição muito específica ali e que também, de fato, a gente está indo para um outro extremo, não é por aí, não é? Não é por aí. Mas o fato é que, às vezes, a energia, essa pessoa, eu penso, tá? Que ela se alimenta bastante da energia da contrariedade e ela se alimenta de uma forma nociva, nesse caso, é como eu falei. Que ela quer desafiar, né? Que ela quer ver a pessoa sendo contrariada. Tem uma coisa visceral aí. Não é por aí, não é isso não é disso que a gente está falando. Não é? Então, a gente está falando de uma condição onde, quando necessário, se necessário, e se for o melhor para todos. Aquela famosa pessoa do contra, né? Tudo ela dá o contra. Tudo ela dá o contra. Primeiro ela dá o contra, depois ela vai pensar se faz sentido ou não, mas a primeira reação impulsiva é essa. Impulsiva é essa. Já é um outro perfil de personalidade, né? Esse tipo de pessoa já não é uma pessoa nem tão contida assim. Ela até fala, mas fala mesmo, vou falar que eu tenho, assim... Tem a coragem de falar para dar o contra e causar o problema. Perfeito, é isso aí. Rosane, eu acho que a gente vai encaminhando para o final, né? Quanto tempo deu aí, mano? 1h40. E, Rosane, é um assunto que a gente poderia ficar mais horas falando aqui. Até já deixo aqui o convite aí para você voltar mais vezes. Quando a Rosane publicar o livro dela, e com certeza a gente vai chamar ela de volta, né? E, Emanuel, você quer fazer mais alguma pergunta, falar alguma coisa aí pra Rosane? Não, da minha parte aí tá tudo certo. Eu acho que eu pude explorar aqui bem da questão toda. Estamos bem posicionados. Tá tudo certo. Rosane, assim, você quer deixar um recado aí pro pessoal? Seja de algum curso que você vai dar, onde o pessoal te encontra, ou uma mensagem mesmo em relação ao próprio tema. Legal. Algo que você queria deixar aí pra turma. Legal. Eu quero, assim, agradecer a oportunidade, agradecer a vocês dois, Manuel aí, né, meu colega, veio para conversar com a gente, muito bacana, e dizer para as pessoas que eu penso que se tem uma coisa que vale a pena, né, dessa vida, são os ganhos que a gente pode auferir
a partir dos nossos contextos pessoais múltiplos. Então, o que é isso? Às vezes a gente tem um grande objetivo, uma grande finalidade na vida, e ela é uma finalidade XYZ, e sim, não tem nenhum problema com isso. Mas a gente vai ter mais aproveitamento da vida se a gente estruturar ela de modo que ela seja proveitosa para a nossa evolução, para a nossa consciencialidade, em todos os âmbitos que a gente atua. E quando a gente pensa em determinadas condições, como um posicionamento mais sadio, a gente está pensando nos reflexos em todos os âmbitos, né? No âmbito do trabalho, no âmbito da vida afetiva, que até a gente nem falou muito, mas sim, né, um dos grandes problemas dos casais, eu penso que sejam os posicionamentos, aquelas coisas, sabe assim, o óbvio precisa ser dito, muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Então é no trabalho, é na vida afetiva, é na relação com os amigos, não é? No sentido de você tá bem tranquilo para você manter uma amizade, mas ao mesmo tempo você rejeitar determinadas situações que já não fazem mais parte da tua realidade. Você não vai romper a amizade com a pessoa, vai respeitar a pessoa naquele momento dela, nas escolhas dela, mas você vai fazer as suas com tranquilidade, né? É na vida familiar, não é? E é dentro de um contexto multidimensional que a gente fala. Então, nós estamos aqui hoje enquanto pessoas que têm uma roupagem física, não é? Mas a gente tem uma relação que ela é muito mais ampla, é muito maior. Nós temos uma origem que ela não é física, não é? Então, se a gente conseguir experimentar, sentir e trazer dentro da nossa experimentação todos esses contextos e compreender o quanto que a postura que a gente assume hoje, seja homem, seja mulher, na condição de filho, de parceiro, de amigo, ela vai fazer muita diferença no conjunto, um conjuntural, para o momento evolutivo e para aquilo que a gente vai assumir daqui para frente, todo esforço vale a pena. Então, que as pessoas elas compreendam que, se um autoconhecimento, investimento no autoconhecimento, uma necessidade de reciclagem, ela pode parecer um esforço muito grande, que elas compreendam que o benefício ele é exponencial. Não é? A partir do momento que qualquer benefício que a gente obtiver hoje, a gente trouxer isso para minha realidade íntima, enquanto consciência, ele vai se refletir de agora em diante. Não é? Então não é para essa vida. Então, se eu tiver 40, 50, 60, 70 anos e eu achar que eu posso olhar para a minha vida de uma forma mais produtiva, evolutivamente, que as pessoas não percam essa oportunidade. Se a pessoa acha que não se posicionou o suficiente na vida, que se posicione agora em proveito próprio, né? Entendendo que nós somos consciências e tudo que a gente auferir, trouxer para a nossa realidade consciencial, a gente vai levar e vai colher aí daqui para frente de uma forma muito mais ostensiva. E uma coisa interessante assim, que a gente comentou ao longo do episódio é o seguinte, né? Você falou agora do posicionamento no trabalho, posicionamento na vida afetiva, posicionamento na família, posicionamento com os amigos. E com a multidimensionalidade. Com a multidimensionalidade. São 5 esferas. E tem o autoposicionamento também, né? Que seria até uma questão que, assim, tem muitas coisas que a gente tem condições de mudar de nível, mas a gente fica se auto-sabotando ou se auto-corrompendo para não assumir certas posturas, certos hábitos, né? Então você já sabe que aquilo não cabe mais, que você já deve mudar de patamar, já deve mudar de nível, ter uma manifestação melhor, mas você fica se sabotando e voltando em comportamentos antigos que não são saudáveis. Isso exige um autoposicionamento, né? Perfeito. E a corrupção, a autocorrupção que a gente fala, o que é? É justamente o fato da pessoa roubar de si mesmo a oportunidade de ter uma postura melhor, uma postura mais assertiva, uma postura mais madura. Quando você se autocorrompe, você tira de você mesmo essa possibilidade.
E aí o fato de você se posicionar é você se colocar na dianteira desse processo. Então você trouxe aí uma questão muito interessante, por quê? Porque a base do autoposicionamento é isso. Quando você se tem respeito por si mesmo, quando você, né, se posiciona com você, aquilo te ofere um ganho tão bacana de autoconfiança que se reflete em todos os âmbitos da vida. Então, todos os outros âmbitos, eles são muito reflexos da forma como que você, da sua postura íntima. O autoposicionamento talvez seja o primeiro, né? Exatamente, eu ia falar isso agora, né? Na verdade, é o primeiro, né? Começa pelo autoposicionamento para depois... É um ecossistema ali, né? Ele começa primeiro por ele para depois influir para as outras esferas, né? E a gente pensa na multidimensional, que a multidimensional a gente também sofre influência pelo multidimensional, né? Se a gente for pensar os outros indivíduos que existem aí nas outras dimensões. Influir nos seus pensamentos, né? Nas suas energias ali e ter uma influência em cima disso. Então, o autoposicionamento é importantíssimo até para influir dentro dessa realidade aí também. Perfeito, é por aí, gente. Mas muito obrigada, sim, super valeu. Muito bom, Rosane. A gente agradece aí mais uma vez a tua presença e pro pessoal que está assistindo, o de sempre, né? Para se inscrever aí no canal e acompanhar os próximos vídeos. Grande abraço aí a todos.